Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Eu sou Suzana Matos. Você está aqui no canal de consultoria e assessoria terceiro setor, na área da assistência social. Muito bem, nós já falamos sobre algumas coisas, já falamos sobre a história do serviço social. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre LBA. A LBA é a Legião Brasileira da Assistência. E aí ela surge quando? Ela surge também na era Vargas, né? Vargas aí teve um governo bem extenso, como nós falamos no vídeo anterior, na história do serviço social. Ele praticamente aí governou por 15 anos, da década de 30 até a década de 40, encerrando em 1945 seu governo, tendo aí uma atuação benéfica ao povo com as criação da CLT, mas também ditadora com a imposição do regime militar, ditadura, essas coisas todas. Bom, mas enfim, como nós compartilhamos já no vídeo anterior também, diante de todos os grandes movimentos que estavam acontecendo, né, a luta pelo socialismo, a luta pelo o direito das classes minoritárias, a classe trabalhadora, foi criado vários movimentos para atender a população. Mas a LBA especificamente foi criada para atender a família, né, ajudar as famílias dos soldados brasileiros, como estava vivendo num regime militar, regime ditador. Muitos tinham sido direcionados para a Segunda Guerra Mundial. Lembra que nesse contexto aconteceu a Segunda Guerra Mundial em 1939, 1945. E aí muitos soldados brasileiros foram convidados, né? Convidados não, intimados mesmo, que é assim que funciona, a participar dessa guerra. E dessa forma, as famílias ficariam sem respaldo, as famílias dos militares, somente a família dos militares, né? E aí foi criada então a LBA, que é a Legião Brasileira de Assistência. Assistência a quem? Assistência às mulheres dos soldados, assistência às mães dos soldados brasileiros, né, os pracinhas, os filhos dos soldados, para que essa legião pudesse dar o suporte necessário para aquilo que aquela população, aquele grupo precisasse. Então, esse órgão LBA foi criado especificamente com esse objetivo, atender somente esse grupo, essa nata. E aí, durante a ditadura, né, a LBA foi encarregada de coordenar a Política Nacional da Assistência Social com um comando bem centralizado mesmo. Então, era tudo voltado dentro de si e para si. É onde surge o primeiro damismo. O primeiro damismo por quê? Porque a LBA era uma secretaria gerenciada pela primeira-dama, ou seja, para centralizar e mostrar mesmo que quem estava desenvolvendo a situação era o governo específico daquele momento, daquela época, tendo como sua líder, né, a esposa do governador, a esposa do presidente, que governava o estado naquele momento. Você percebe que é realmente uma liderança bem ditadura, bem imposta, fazendo parte do contexto em que a gente viveu mesmo, do momento da ditadura da era Vargas, né? Então o objetivo era esse, atender as famílias dos soldados que tinham ido para a guerra. Era uma liderança bem centralizadora, e quem estava no governo aí, quem estava à frente da liderança da LBA, eram as primeiras damas, e no caso é a primeira dama aí, de Getúlio Vargas, primeiro damismo surgindo aí no Brasil. Algo não muito diferente do que a gente vê muito nos dias de hoje também, né? Também a gente vê isso em muitos lugares, para autenticar a liderança e poderes de certos governos, né? E isso é caso que a gente tem que refletir e repensar, porque não acaba sendo assim uma política realmente de assistência social. Bem, terminada a ditadura, passando esse momento, na verdade, da guerra, né, dos impactos, o que acontece? A LBA, ela se expande um pouquinho mais com algumas ações naquele contexto entendidas como sendo assistência social. Sendo o quê, né?
a benemerência, né? Benemerência, ajuda, né? Aquele assistencialismo, doações de alimento, doações de roupas, atendimentos, alguns atendimentos necessários, mas nada muito enfático e forte como deve ser realmente a política da assistência social. Mas o que é interessante lembrar e saber é que para aquele momento a LBA foi uma instituição e uma criação muito importante para suprir as demandas das pessoas que precisavam daquela ajuda naquele momento, mas muito diferente do que realmente vem a ser a proposta da política de assistência social. Mas para aquele momento foi fundamental. Então, depois que passaram-se os períodos da Segunda Guerra, a LBA começou a atuar e assim, descentralizando um pouquinho a execução do serviço, trazendo mais para perto aí as organizações da sociedade civil, sejam elas filantrópicas ou não, e aí tendo muita força da igreja, né? Tendo muita força da igreja exercendo esse papel, sobretudo da Igreja Católica, que é algo muito forte na história da assistência social, mas algo que tem que ser muito compreendido e descentralizado da ideia da política de assistência social, né? Então, a igreja pode ajudar, deve ajudar, mas a partir do momento em que a gente vive agora esse momento de política pública de assistência social, a gente tem que entender de que a igreja não é mais a dominante ou dominadora, assim, do que deve ser executado e realizado, até porque a gente está num estado laico. Mas embora todas as igrejas podem participar e atuar, mas sabendo que a política ela é a assistência social ela é uma política e não algo que pertence agora a um grupo específico, né? Então é isso, gente. LBA foi a Legião Brasileira da Assistência, surgiu na Era Vargas, com o objetivo específico de atender as famílias dos militares. Depois da guerra, expandiu-se um pouco mais, mas com uma visão bem assistencialista, mas que supriu a demanda para aquele momento. E a gente aguarda você para os próximos vídeos e os próximos comentários e citações. Um grande abraço. Tchau, tchau.